Pedimos a Ti, meu Deus, que o Senhor use ela como instrumento poderosamente sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida dela, a casa dela, em nome de Jesus. Que o Senhor possa entrar, meu Deus, com providência em cada área necessária da vida da Tua filha, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos ela e pedimos a Ti, desde já, que o Senhor venha repreendendo toda a retaliação contra a vida dela. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Quase infartei a irmã que ia orar pelo preleitor, que procurou e cadê? Jesus? Mas o Senhor é bom, amém? Amém? Glória a Deus. Uau. Nós vamos adorar a Ele, amém? Amém. Irmãos, eu não acredito em nenhum tipo de coincidência, amém? Para mim, coincidência não existe esse lugar aí onde a gente simplesmente, aleatoriamente encontra algo, ou acontece algo. Eu creio em um Deus que comanda todas as coisas e que coordena todas essas coisas, mesmo se a gente não tenha noção nenhuma do que vai acontecer. Na sexta-feira, quem é que estava aqui? Alguém lembra sobre o que o pastor Giovanni pregou? Sobre o que ele pregou? E o que era necessário fazer? Voltar para Jerusalém para fazer o quê? Para buscar Jesus, encontrar Jesus, não é? O pessoal que vem sempre nos estudos aqui sabe que eu tenho comentado e dado vários spoilers sobre um texto que eu tenho meditado e pregado. Vocês lembram? Fala sobre o quê? Jeremias 29:13. Buscar-me-eis. Irmãos, enquanto ele pregava, e eu vim fazer a tradução por livre e espontânea pressão, que eu fiz no pastor. Normalmente, ou é um ou é outro que faz. Lá em Diadema, ainda até o pastor Rafael também às vezes nos ajuda com isso, né? Quando o pastor não está. E aí eu vi, né, toda a movimentação aqui, não entendi se era eu, se era ele, que eu já estava aqui em cima, eu vi ele pegando o negócio, falei, é você que vai ajudar ele? Ele falou, é. Aí tá bom. Aí daqui a pouco ele desce, ele sobe, eu falei, mas é você? Aí ele falou, não, pode fazer então. Mas, né, era no sentido de olha a cara dele, de organizar a logística. Mas amém, eu nem me importo, eu acho super legal. Eu acho super legal, principalmente pelo fato do que ele pregou. Dá licença aqui rapidinho. Desculpa. Eu não consigo, irmãos. Meus olhos começam a vazar, meu nariz também vaza e vira uma loucura. Enquanto ele pregava, e óbvio que a palavra vai passando por mim também, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, como o Senhor é extraordinário, porque nós vamos continuar a palavra. Enquanto ele dizia, procura, eu vou dizer para você, vamos buscar. Está na hora de buscar, e não é vou buscar de qualquer jeito. Abre a tua Bíblia no livro de Jeremias 29:11. Eu amo isso. Irmão, eu acho super interessante esses pastores que fazem assim, né? Tipo, prega a mesma coisa, a continuidade do tema, sabe? Domingo, que aí as pessoas vão tecendo, né? Porque, infelizmente, não é todo mundo que consegue vir na semana para os estudos, e a gente faz, né? Às vezes, meses estudando um determinado tema, e aí no domingo, às vezes, fica tão picado, e aí quando Deus faz umas coisas dessas, eu acho extraordinário, porque não está na nossa agenda, está na dele. Ele vai fazendo as coisas. Jeremias 29:11. Abre tua Bíblia aí, e nós vamos falar um pouquinho sobre essa declaração aqui de Jeremias. 11 não, desculpa, 13. O 11 é tão famoso que já está preso na minha cabeça. Vocês vão me procurar e vão me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Consegue repetir isso? Versículo 13. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Amém. Senhor Jesus, nós cremos no poder da Tua palavra. Cremos que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela divide juntas e medulas, alma e espírito,
E o Senhor conhece o nosso coração e emoções. O Senhor sabe quem somos. Nós podemos ter máscaras em todos os lugares, mas diante de Ti, todas as coisas estão nuas e patentes. Senhor, nós clamamos. Fala conosco um pouco mais. Só Tu sabes o quanto Te desejamos, o quanto entendemos a nossa necessidade. E nós pedimos a Ti, Jesus, ajuda-nos nessa estação. Ajuda-nos, Senhor, a receber e guardar a Tua palavra no nosso coração. Que ela frutifique de forma extraordinária, poderosa sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar-se. Esse capítulo 29 do livro de Jeremias, irmãos, é extremamente conhecido. Nesse capítulo, nós temos Jeremias escrevendo algumas cartas. Historicamente, o povo de Judá está no cativeiro babilônico. Já foi levado. A gente tem algumas levas até que toda a população seja retirada. Então, uma grande quantidade de pessoas estão na Babilônia. E uma outra quantidade significativa está em Jerusalém. E agora nós vamos entrar em um novo reinado, o reinado do último reinado de Judá, reinado de Zedequias. Então, nesse interim, enquanto ele continua falando e falando que vem uma destruição e as pessoas estão dando de ombro, achando que o cativeiro é pouco tempo, porque os profetas tinham anunciado que o cativeiro duraria no máximo 2 anos e Deus com poder e glória arrancaria-os de lá. Mas Jeremias escreve uma carta para essas pessoas. E quando a carta chega, as pessoas leem e elas se chocam com o que está escrito. Porque Jeremias é muito sincero e cumpre exatamente a ordem de Deus. Deus disse para Jeremias: escreve uma carta para as pessoas que estão no cativeiro e diga para elas que elas se casem, que elas construam casas, que elas trabalhem, que elas sejam úteis no lugar onde elas estão, que elas propaguem os usos e costumes dela naquela região, que elas gerem um ambiente ali e que elas permaneçam ali, porque o cativeiro durará 70 anos. Jeremias escreve essa carta, envia, a carta é lida e choca todo mundo. Então são enviadas novas cartas a Jerusalém. Um homem chamado Semaías vai acabar com Jeremias. Ele vai destrinchar tudo, dizer, ele é louco. Enquanto nós estamos aqui promovendo uma resistência, organizando-nos para vencer a Babilônia, porque Deus nos ajudará, ele vem e desanima todo o povo. Então Jeremias escreve uma nova carta e diz: Semaías, quem é que você está ouvindo, cara? E eles ficam nessa loucura. E no meio de tudo isso, Jeremias escreve ao povo dizendo: se tem alguém que tem planos bons para vocês, esse alguém é Deus. Bem sei eu os planos que tenho a respeito de vós. São planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. E aí quando a gente olha isso, você fala: meu Deus, esse povo terrível. E o Senhor ainda fica dizendo isso para eles. No versículo 12, o Senhor vai dizer para eles que era necessário uma mudança de atitude, para então no 13 dizer: e então vocês vão me buscar, vocês vão me procurar e vocês vão me encontrar quando vocês fizerem isso. Não para que os outros vejam, não porque é o costume, não porque é o que você deve fazer, mas porque o teu coração está clamando por essa busca. No dia em que você mudar todas as coisas e parar de se importar com a figura, mas com uma real necessidade, você vai me achar. Olha o que o Senhor diz: você vai me achar. Esse é o contexto histórico, irmãos, de um povo terrível. O Senhor chega a dizer, tanto no livro de Isaías quanto no livro de Jeremias, que Judá era pior que Israel. Porque Israel, eles tinham pecado contra o Senhor, mas tinham passado inúmeros anos sem ter um vislumbre da glória, muito pouco. Eles tiveram tempos de prosperidade, eles tiveram tempos de
de bênção financeira, mas nunca tiveram uma real presença de Deus. Nunca foi algo grandioso. Era coisas muito temporárias. O povo não conseguia se converter de verdade. Não havia uma adoração real no meio deles. Nós olhamos, por exemplo, o profeta Elias se levantando, fazendo o fogo do céu cair, e o povo dizer, só o Senhor é Deus, mas na hora em que Elias tem que fugir, o povo cai de novo em uma idolatria terrível. Então eles têm pequenos vislumbres no norte, e o Senhor diz, eles foram para o cativeiro, porque viveram gerações sem a minha presença. Mas você, Judá, você não experimenta vislumbres, você tem a minha presença diariamente, você ignora ela, você vira as costas para ela, você faz de tudo para me entristecer, você faz de tudo para ir contra a minha lei. Você é pior que Israel, porque eu te dei tudo e você rejeitou o meu tudo. É por causa disso que Jeremias vai passar a vida inteira dele sabendo que o ofício profético dele não era um ofício de conversão. Era um ofício apenas de declarar o destino. Porque quando acontecesse, ninguém ia poder dizer, mas Deus não nos avisou. Jeremias foi avisado desde o início da vida dele, profética, que ele falaria e ninguém escutaria. Que ele diria aos corações, mas esses corações seriam de pedras, que não haveria conversão, porque aquele povo era um povo terrível. No dia em que Deus chamou Jeremias, Deus não escondeu nada. Olha o que Deus disse para Jeremias. Você será como um muro de bronze. Eles virão contra você, mas não vão te acertar. Jeremias não entra no ofício, irmãos, enganado por Deus não, porque Deus sabia que ia ser terrível. Deus chega a olhar para Jeremias e dizer, cara, não casa. Você está proibido de casar. Porque se você casar, sua esposa morrerá ou irá para o cativeiro. Os teus filhos morrerão ou irão para o cativeiro. Eu quero te poupar disso. Então fique solteiro e cumpra o meu chamado, porque não haverá muitas salvações aqui, Jeremias. E esse cara levanta-se e vai fazer o que Deus mandou. E escreve esse recado de Deus com um segredo extraordinário. Quando a gente olha ele escrevendo, irmãos, a gente tem um profeta lá no norte. Antes do norte cair, Deus levanta um homem chamado Amós. Amós era um homem comum. A Bíblia diz que ele era um pastor em Tecoa, uma das cidades do norte. Ele acostumado a cuidar de animais. Então quando ele levanta, ele é um homem bem duro nas palavras. Ele não tem muita papa na língua não. Mas Amós é usado por Deus para falar a mesma coisa que Jeremias. No capítulo 5, versículo 4, Amós declara: assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me, procurem-me, só assim vocês viverão. Deus, desde Gênesis, procura os homens. Irmãos, você tem noção que Deus criou um mundo perfeito, mas todos os dias, na viração do dia, Ele vinha conversar com Adão. Que novidade que Adão podia contar para ele que Deus já não soubesse, irmãos? Se Adão tivesse tomado um tombo, que eu acredito que seria impossível, porque ele devia ser perfeito, irmão. Adão tinha 100% das capacidades mentais, não havia um equilíbrio melhor do que Adão. Mas qualquer coisa, qualquer descoberta, qualquer ação nova ou uma boba que acontecesse na vida de Adão, e Adão fosse nesse período comunicar a Deus, não era surpresa, porque a presciência de Deus já o fazia capaz de saber de todas as coisas, mas ele fazia questão de vir todos os dias se encontrar com Adão. Quando nós olhamos o dia, o famigerado dia, em que Adão peca contra o Senhor e impõe a toda a humanidade uma destruição completa, nesse dia, Deus poderia ter se recusado a descer e conversar com Adão. Nesse dia, Deus poderia ter simplesmente aniquilado Adão. Eu e você não saberíamos. Deus poderia ter começado de novo, sim. Deu errado, vou fazer de novo. Eu vou acabar com Adão e começar, irmão. Eu e você não saberíamos, não acusaríamos a Deus. Pelo contrário, nós seríamos gratos. Fez um outro, 2.0, melhor, não errou, não pecou. Nós estaríamos no paraíso até agora. Seria extraordinário, mas esse não é Deus. Deus não descarta. Deus não joga fora. Deus não se irrita com a gente e diz, não te quero mais. Ele sempre nos dá novas chances. Você acha que ele não sabia que o José e a Maria iam deixar Jesus lá no templo? Irmão, imagina! O Cristo esquecido.
Mas mesmo assim ele escolheu José e Maria, sabendo o que ia acontecer naquele dia. Porque nós, para Deus, não somos descartáveis. Mas isso não pode fazer com que a gente entre no mesmo lugar que Judá. Ai, o templo está aqui. Ai, nós somos a descendência de Davi. Ah, Deus tem uma aliança conosco. Queridos, Deus não vai impedir que você faça más escolhas. Mas Ele vai continuar dizendo: me procure, me busque, e eu vou deixar você me encontrar. Enquanto aquela trombeta não tocar, enquanto o juízo de Deus não pairar, Deus continuará dizendo a nós: há uma oportunidade de parar tudo e buscar ao Senhor. Quando a gente olha o Amós pregando, irmãos, lembra que eu disse para você que lá no norte teve alguns vislumbres de poder e glória e riqueza? Amós profetiza durante o reinado de um rei chamado Jeroboão II. O reino do norte nunca tinha experimentado uma riqueza financeira como durante o reinado de Jeroboão II. Todo mundo estava bem financeiramente, estava uma coisa extraordinária lá. Porém, a corrupção imperava, a injustiça social estava no auge. Então, por mais que as pessoas fossem muito bem em algumas áreas, em outras áreas estava terrível. E Deus começa a levantar os seus profetas outra vez e dizer: venha um juízo, consertem-se. E Amós, com toda a sua ogrura, com todo o seu jeito muito empático de falar, ele levanta a voz dele e diz: Deus está dizendo, busquem-o para que vocês vivam. E as pessoas olhavam para Amós e riam, dizendo: nunca experimentamos um tempo tão bom. Só que uma vida sem Deus não é vida. Não importa quão próspera, quão boa ela aparente ser. Talvez você já tenha vivido tempos muito ruins na sua vida. E você diga: nossa, eu nunca experimentei um tempo tão bom. Mas ele não será completo se o Senhor não estiver nesse lugar. Você pode ter todo o dinheiro. Você pode ter uma casa criada em um lugar muito bom. Mas se ele não estiver lá, não é bom o suficiente. Quando a gente caminha dentro da Bíblia, Deuteronômio 4:29 diz assim: dali vocês buscarão ao Senhor o seu Deus, e vocês o acharão quando buscarem a Ele com todo o coração e com toda a alma. Quando a Bíblia vai falar sobre isso, irmãos, sobre esse buscar, esse procurar, a gente tem um verbo em hebraico, que é a linguagem desse Velho Testamento. E esse verbo, ele aparece mais de 151 vezes no Velho Testamento. O verbo é balkash. Esse verbo procurar, buscar, é diligentemente se esforçar para encontrar. Então, essa busca que o Senhor está dizendo, esta procura que Ele está dizendo, não pode ser algo fortuito, algo momentâneo. Eu vou para o culto de domingo às 10:30 da manhã, e das 10:30 até que o culto termine, eu busco ao Senhor. Porém, ao longo da minha semana, eu não tenho tempo de ir ao culto, então eu vivo a minha vida. O texto está dizendo: busque diligentemente, insistentemente, até que você encontre. Enquanto você não o encontrar, não é hora de parar de buscar. Porque no dia que você encontra Jesus, irmãos, no dia que você entra na presença dele, você vai fazer como o salmista, no Salmo 84. Mais vale um dia à porta dos seus átrios do que 1000 dias, Senhor, em qualquer outro lugar. Quando você finalmente encontrar a presença do Senhor, então não vai haver nenhum outro lugar que você queira estar, senão com Ele. Por isso essa busca precisa ser diligente. Quando a gente avança dentro desse verbo hebraico, ele vai dizer: você precisa procurar com toda a sinceridade, com uma entrega total, com um desejo genuíno de encontrar. Ontem à noite eu estava
lendo os dicionários, né? O dicionário de Strong, que apesar de ele ser focado no grego, mas ele fala bastante sobre o hebraico. E eu estava vendo na descrição, páginas e páginas sobre esse verbo, escritas sobre essa busca. Não é algo comum. Não é como aquele que perdeu um brinco e procura. Não é como a mulher que procura a dracma perdida apenas na sua casa. É procurar até onde você sabe que talvez não está lá. Porque quando você perde alguma coisa dentro de casa, você vai procurar onde, irmãos? Dentro de casa. Você não vai sair, porque eu não saí. Mas ele diz, procure onde for necessário, em qualquer lugar. Vá atrás. Busque conhecer com sinceridade. Porque se eu perguntar para você assim, irmãos, você quer mais de Deus? Irmão, eu tenho certeza que pelo menos 99,9% das pessoas que estão aqui vão dizer, eu quero. Se eu perguntar para você, você está feliz com tudo de Deus que você já experimentou? Você vai dizer, tô, mas você quer mais? Oxe, irmão, todo dia, toda hora, até que Ele venha. Nós já tivemos dias extraordinários com Deus. É extraordinário você orar, conversar com Deus e de repente um ambiente ser tomado pela glória dEle. Isso é ótimo, mas tem algo mais? Eu quero isso, eu quero viver isso. Porque imagina, irmãos, o que João sentiu quando o Senhor o chama da terra e o transporta até a sala do trono e ele começa a descrever o que ele está vendo e ele diz, eu caí no chão como morto. Tamanha glória que eu presenciei. Olha que negócio é esse, irmão. Não cheguei ainda a cair como morto não, mas o João caiu. Deus não tem filho preferido, se ele deu para o João, vai dar para mim também. Eu quero esse lugar. Eu não posso estar contente com o que eu já tenho. Eu não posso estar contente com o que eu já experimentei. Por isso que Jeremias vai olhar para o povo e vai dizer, para vocês, Deus já abriu o mar. Para vocês, Deus fez inimigos baterem em retirada. Muralhas intransponíveis caíram ao som de gritos. Mas Ele tem mais para vocês. Vocês não podem viver apenas daquilo que já foi, irmãos. Mas lá no meu tempo, quando eu era crente na juventude, eu orava e o céu caía. Hoje, Deus quer que a terra inteira derreta quando você orar. Irmãos, nós não podemos ficar olhando para o que já vivemos. O que foi bom, foi extraordinário. Mas o nosso Deus tem mais. Aleluia! Quando o Senhor diz a Jeremias, quando Ele diz a Amós, quando Ele diz através de Moisés no livro de Deuteronômio, para buscar a Ele, para imprimir o teu coração, Ele está fazendo a nós um convite para um lugar novo, para uma jornada de transformação, para uma completude que nós nunca experimentamos. É esse o desejo de Deus. O mesmo Deus que descia na viração do dia diz, me busca, me procura. Porque todo acesso está liberado em Jesus. Irmãos, você acha que o véu do templo rasgar foi apenas uma formalidade? Não, foi liberar um caminho do Cristo que já tinha dito dias antes. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando o véu se rasga, é uma constatação daquilo que Cristo já tinha dito. O caminho está liberado. Venham buscar-me. E vocês vão achar. Isso, irmãos, não pode ser só externo. Nós insistimos diariamente a respeito de uma conduta cristã que não pode estar apenas numa forma de falar, numa forma de vestir, numa forma de pentear o cabelo, numa disciplina de vir à igreja. A nossa vida cristã não pode estar apenas baseada nisso, apenas nisso. Consegue entender? Isso ocorre nas nossas vidas. Deus muda a nossa fala, Deus muda a nossa mente, Deus muda a nossa roupa, e Deus nos dá o desejo de vir à igreja, mas não é apenas isso. Consegue entender? Ficou claro para você? Para você não sair daqui dizendo, Deus não vai mudar nada em mim. Não, vai mudar. De forma pessoal e única em você.
Deus vai estabelecer um padrão para a sua vida. Deus vai trazer algo dentro de você que ninguém vai poder mudar. É algo seu com Ele. Ele vai transformar, porque você é imagem conforme a semelhança dEle. Calma, vai acontecer. Mas essa busca que o Senhor está dizendo, ela não pode estar baseada apenas naquilo que é externo. Na quarta-feira nós estávamos aqui dando um estudo bíblico sobre adoração. E os irmãos estavam do mesmo jeito, olhando para mim com essa cara de ué que você está agora. Enquanto a gente trabalhava alguns textos de adoração, mostrando o que é que Deus acha sobre a adoração e o que é a adoração de fato, não é só o período que cantamos, mas é esse tempo que você está aí sentado, orando e ouvindo cada palavra sendo liberada e dizendo, meu Deus, eu preciso disso. Senhor, eu necessito disso, faz em mim também. Isso é adoração, irmão, pura e simples. Porque Deus vai olhar e vai chamar alguns adoradores de inútil. Ele vai olhar em alguns momentos da Bíblia e vai dizer, essa adoração é abominável a mim. O Deus que é amor, amém? Olha para alguém e diz, o que você está entregando é inútil, o que você está entregando é abominável. Na raiz do abominável dentro da Bíblia quer dizer, me dá asco, vontade de vomitar. Quando eu recebo isso, eu tenho vontade de vomitar. Esse é o original da palavra, olha que loucura. Então o Senhor está dizendo para nós, buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem com todo o seu coração. Não será só externo, não será para que as pessoas vejam, mas tudo que há em mim vai ser depositado dentro do altar com um som único de eu te quero mais, eu preciso mais, eu não estou contente com o que eu tenho, eu quero um pouco mais do Senhor, eu quero a porção para esse dia e amanhã eu quero um pouco mais da tua presença e todos os dias eu vou imprimir tudo que sou, tudo que eu tenho para buscar ao Senhor. É lindo quando nós cantamos que de manhã seja o primeiro pensamento, mas o Senhor diz, você precisa forçar a tua emoção a isso. Me busque com todo o coração, todas as tuas emoções. Eu estou com raiva, Deus, e eu te busco. Senhor, aconteceu isso comigo, e eu não conto para ninguém, eu não vou brigar com ninguém, eu não vou xingar ninguém, eu vou até o Senhor e digo, Deus, o Senhor conhece o meu coração, e o Senhor sabe que eu estou muito triste, eu estou muito bravo, eu quero gritar, Senhor, eu quero sair correndo, mas eu estou aqui na tua presença, eu quero clamar ao Senhor, sonda-me, conhece-me, prova-me se há algum caminho mau e livra-me, guiando-me pelo um caminho eterno. Imagina isso, irmão. No dia em que acontece algo terrível e você está muito triste, tudo que você quer é chorar, chorar, chorar. Em vez de você ir lá para a sua cama, para o seu quarto, para o seu banheiro, para um lugar escondido, imagina você entrando na presença do Senhor, buscando Ele com esse coração, com essa emoção e dizendo a Deus, Deus, o Senhor está vendo a minha tristeza, a minha dor, mas eu estou entregando isso ao Senhor, porque a minha alma não pode ser movida por isso. Porque se eu deixar Jesus, a minha alma ficará doente, mas eu estou entregando isso ao Senhor. Agora imagina aquele dia de alegria, que Deus fez algo extraordinário, que você nem dimensionava, e que o teu coração está para explodir, e você quer gritar e contar para todo mundo, e você vai até o Senhor e diz, Deus, toda a honra, toda a glória, toda a adoração é dada ao Senhor, porque se eu estou vivendo essa estação na minha vida, foi o Senhor quem fez. Eu tributo a ti glórias. Porque às vezes, irmãos, quando eu digo, quando você está com raiva, quando você está bravo, quando você está triste, busca ao Senhor, você diz, eu já faço isso. Mas nos dias que são normais, porque ninguém vive só de dia ruim, amém? Senão a gente enlouquece, irmão. Todo mundo tem estações na sua vida. Tem dias amargos e dias alegres. Deus quer participar de todos. Porque o texto diz que Ele descia todo dia na viração do dia. Todo dia. Diz o pastor Cláudio Duarte que ele não respeitou nem a lua de mel do Adão e da Eva. Ele fez a Eva para o Adão, e o Adão, e ele disse, estou aqui, Adão, me conta, como é que você está sentindo? E o Adão, Deus, eu quero conversar com a Eva. Não, mas agora eu quero que você converse comigo. Bora, bater o nosso papo diário que chegou o nosso horário. Deus quer participar de tudo. E Ele vai dizer para nós, imprima o teu coração nessa busca. Põe o teu coração nesse buscar. Abre para mim o versículo 14, parte A. Olha o que ele diz.
ACF, por favor. Jeremias 29, 14. Repare na parte A do texto. O que o Senhor diz? Serei achado de vós, diz o Senhor. Quando você me buscar de todo o coração, eu vou deixar você me encontrar. Eu serei achado de vós. Eu vou estar à disposição, eu vou estar próximo. Enquanto a Maris ministrava a adoração, ela disse: Senhor, o teu silêncio é ensurdecedor, nós precisamos te ouvir, não importa o que o Senhor vai falar, nós queremos te ouvir. Então ela começa a declarar o Salmo 29, a voz do Senhor é poderosa, ela estremece a terra, ela corta os cedros, ela faz a cabra dar o seu filho. De tão poderosa que é a voz do Senhor, a sua companhia é extraordinária. Estar com o Senhor é extraordinário. Por isso que nós precisamos buscá-lo, irmão. Você precisa imprimir tua força nessa busca. Você precisa todos os dias da tua vida fazer isso, e não em um momento do dia, mas em todo o teu dia. Diz a cantora: dia e noite e dia, até que Ele venha. Enquanto você dorme, enquanto você acorda, enquanto você está trabalhando, que Ele seja a razão da sua existência, de cada batida do teu coração. Busquem-me e eu serei achado de vocês. Eu não estou longe a ponto de que as suas mãos não possam me alcançar. Não importa o lugar para onde você desceu, não importa qual pecado você tem cometido, não importa se você tem vergonha de quem você é. Se você buscar ao Senhor, você vai encontrá-lo. E aí, irmãos, a gente começa a pensar: como é que eu vou fazer isso? Invista tempo. Discipline sua alma em tempo, irmão. Eu sou ligada nos 220. É só você perguntar quem convive comigo. Eu sou muito acelerada, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. E eu não paro, irmãos, porque se eu paro, eu falo, eu não vou fazer. Meu cérebro não consegue, ele fica processando a história ainda. Então não tem essa assim, sabe, eu admiro uma pessoa que diz assim: olha, agora eu vou descansar. Senta lá no sofá e fica, eu não consigo, meu cérebro não para, ele continua processando, não tem nenhum problema. Jesus me fez assim para a quantidade de coisa que eu tinha que fazer e tinha que dar conta. Senão, se eu fosse mais lenta, o teto caía. Então Deus me fez assim porque Ele sabia qual era o propósito da minha vida. Amém? Mas eu preciso encontrar tempo. Então eu tenho uma disciplina na minha vida. Eu tenho um horário para acordar todo dia, eu acordo antes, todo dia. Tem necessidade de eu acordar antes? Muda meu dia? Não, nesse sentido trivial das minhas obrigações. Mas eu acordo mais cedo para ficar com Ele. Para que Ele seja o início do meu dia. Irmãos, eu chego no final do dia podre, eu não durmo, eu morro. Eu deito ali, irmão, acabou. Meu cérebro desligou, fiz tudo que eu tinha para fazer, eu morri. Eu consigo ouvir o que acontece, meu sono é leve, mas eu não tenho aquela coisa assim, eu deito e fico lá pensando na morte da bezerra. Eu tenho poucas horas para dormir, eu tenho que aproveitar, eu deito e durmo. Tranquilo, eu vivo a palavra. Glória a Deus, aleluia. Quando eu chego no final do dia, eu nunca termino o meu dia sem ter um tempo com Ele de novo. E isso é a disciplina da minha vida, amém? Porque eu sou tão acelerada que se eu não fizer isso, se eu não me disciplinar para isso, passa e eu fico fazendo aquelas orações de emergência. Eu estou lavando louça, eu estou orando, eu estou dirigindo, eu estou orando. Mas essas são as minhas orações. Eu preciso de um tempo com Ele, com a palavra dEle. Eu preciso disso. Essa é a minha disciplina. Eu invisto tempo nisso. Nós vamos fazer no grupo de leitura, dia 31 de dezembro, 10 anos. 10 anos que eu tenho uma disciplina, todos os dias. Lembra que eu disse para você que eu deito e durmo? Quando eu não coloco o áudio, irmão, fica uns negócios na cama, uns percevejos, eu deito. Às vezes na correria, falo, meu Deus, o que está acontecendo? Vem cá, Michele, vem conversar comigo outra vez. Necessário. Disciplina, invista tempo em buscar ao Senhor. Cada um de vocês vai estabelecer uma disciplina. Cada um de vocês, dentro da sua realidade, vai buscar em Deus. E Deus vai estabelecer algo para você. Algo que não é só obrigação, mas é algo em que você para e fala, meu Deus, essa é a viração do dia para a minha vida. É aqui, esse momento onde a gente senta para conversar, Senhor, e que o Senhor coloca tudo no lugar.
Quando você vai buscar ao Senhor de todo o coração, você precisa entender que você vai investir tempo nisso. Amém? Você precisa entender que é necessário entregar a Ele todo o controle. Quando a gente olha o texto bíblico, a gente vai ler assim: fui, Paulo dizendo, crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pelo Filho de Deus. Entrega total. Você continua tendo sonhos? Claro. Motivações? Sim. Os sonhos dele, as motivações dele. Porque ele disse: tenho para vós planos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Irmãos, esse sonho que você tem de crescer, de ser bênção, quem colocou no seu coração foi Deus, porque o diabo só quer destruir sua vida. O diabo pega o projeto e plano que Deus colocou no seu coração e ele faz de tudo para te afastar de Deus. Mas toda a capacidade intelectual que você tem, toda a habilidade motora que você tem, tão bom quanto você é no que você faz, não veio do inferno, veio do céu. Foi Deus que colocou isso em você. Mas para que a glória dele se manifeste, ele precisa que você entregue tudo isso nas mãos dele. Deixa Deus ser Deus. Nós temos aqui irmãs que trabalham com a parte de estética. Aí entra a mulher lá triste, cabisbaixa, com a alma aprisionada, mas quando ela se olha no espelho, ela dá aquele sorriso e ela sai de lá se sentindo a mulher mais bela do mundo. Agora imagina Jesus derramando uma unção de alegria através das tuas mãos, que invade a mente dessa pessoa em um convite de Deus para ela: vem me conhecer. Não importa, irmãos, quão simples seja a tua habilidade, ou quão sofisticada ela seja. O que importa é que você viva para a glória de Deus, para que Ele use isso que você faz, para que o nome dEle seja glorificado. Busquem-me, vocês me encontrarão. Quando você caminha sobre isso, você vai chegar a um lugar de extrema obediência. Porque essa busca precisa ser de acordo com os princípios e ensinamentos de Deus. A gente não busca aleatoriamente, nós buscamos de acordo com a palavra. Então essa busca precisa ser com o meu coração, foi o que a palavra diz. Com as minhas emoções, eu tenho que dedicar a minha vida, eu tenho que me dedicar em tempo. Não pode ser parcial, uma parte de mim quer, outra parte de mim não quer. Não precisa ser tudo, precisa ser radical. Precisa ter uma metanoia, uma mudança de vida, uma mudança de mente. Você passou 50 anos sendo quem você é, mas agora Deus pode fazer um try again, um reset no seu cérebro, na sua mente, nas suas emoções. Se você deixar. Quando a gente olha Samuel, ele vai dizer assim, 1 Samuel 15, 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, os seus princípios? A obediência é melhor do que sacrificar, e a submissão é melhor do que gordura de carneiros. O texto não disse que não é para sacrificar. Ele diz que tem algo mais excelente que o sacrifício: obediência. Não adianta, irmãos. E a gente falou isso na quarta-feira. Você fala: eu vou rasgar no jejum. Eu vou jejuar como nunca antes. Vou fazer 70 dias, 100 dias. Eu tenho reserva. Vou jejuar. Aí tu começa a jejuar, bate no cachorro, briga com a esposa, xinga o homem no farol. Que Cristo que tu está apresentando para alguém? Que jejum que você está fazendo? Está fazendo um sacrifício terrível, está se tremendo tudo, a vista está ficando preta, está achando que vai desmaiar, mas está num mau humor terrível, não tem domínio próprio. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não adianta você dizer: eu vou matar minha carne com jejum, mas ficar endemoniado. Não adianta. Precisa ter uma obediência. Imagina: Senhor, eu vou jejuar aqui essa manhã. E você experimentar a glória e a companhia dele. Conseguindo ouvir até os pássaros. Imagina, irmão, tu chegar num lugar de glória assim. O mundo está desabando e tu está lá no céu. Porque eu busquei o Senhor, eu encontrei Ele. Eu estou na companhia dEle, Ele está aqui comigo. E está tudo bem, está tudo certo. Vamos lá. Esse é o lugar que Deus tem para nós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E a gente chega então em Ezequiel 18, e o Senhor vai dizer: não me agrado que ninguém morra.
Esta é a palavra do soberano. Arrependam-se, vivam. Essa busca de todo o coração precisa ser pautada em muito arrependimento, irmão. Arrependimento porque eu não me entreguei, arrependimento porque eu não dei meu tempo, arrependimento porque eu não busquei, não obedeci. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Quando João preparava o caminho de Jesus, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus estava na terra, ele diz: é necessário se arrepender. Quando Jesus vai embora, as pregações iniciais da igreja são sobre arrependimento constante, diário. Todo dia a gente peca, todo dia a gente erra, todo dia a gente faz o que não deve fazer, mas o nosso coração precisa se derramar diante da presença dele, em oração, em clamor, em arrependimento. Você sabe o que dentro de você não agrada a Deus. Você pode não verbalizar, mas constantemente o Espírito diz: arrependa-se. Eu não consigo largar isso. Traga à existência aquilo que ainda não existe. Começa a declarar e a declarar até que isso seja verdade. Até que a tua mente e o teu coração tenha sido tão bombardeado disso que isso se torne uma verdade na sua vida. E o Senhor vai dizer, Salmos 19:7. A palavra do Senhor restaura a alma. A palavra do Senhor é perfeita, restaura a alma. Senhor, como que eu vou te buscar com todo o meu coração? Se o meu coração é assim, Deus. Como é que eu vou imprimir as minhas emoções? Se dentro de mim há ódio, desejo de vingança. Se dentro de mim, Senhor, há uma turbulência que nem eu mesmo sei dizer. Senhor, eu não sei perdoar, Deus. Como é que eu vou te adorar? Como é que eu vou buscar ao Senhor com esse coração? Ele diz, eu tenho remédio para a sua alma. Eu tenho remédio para o teu coração. Eu tenho remédio para as tuas emoções. A minha palavra restaura a sua alma. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías vai dizer. Não é amanhã. Não é terça, quarta, semana que vem. Não é quando eu resolver o problema. Agora. Esta é a hora. Esse é o tempo. Esta é a estação. Isso não é negociável. Porque nós não sabemos quanto tempo temos mais. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Clamem a Ele, chamem por Ele enquanto Ele ainda está perto. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor. Então serei achado de vós. Vocês vão me encontrar e eu vou estar com vocês pela eternidade. Essa é a promessa de Deus para Judá. Essa é a promessa de Deus para nós. Nós decidimos, irmãos. Ontem, enquanto a gente estava no ensaio, não pode colocar esse povo que gosta de pregar junto, que eles esquecem que estão ensaiando e começam a falar da Bíblia. Enquanto a gente conversava sobre alguns hinos que a gente estava colocando no grupo, nós chegamos a um lugar muito interessante. Não é sobre a minha escolha. Porque a gente levanta a mão e diz, vou aceitar. Eu aceitei. Ele te aceitou primeiro, querido. Com todos os teus defeitos, com todos os teus problemas, com todas as tuas dores, com todas as vezes que você viraria as costas e iria embora. Ele te aceitou e te aceita todo dia. Mesmo sabendo quem somos. Nós estávamos aqui conversando sobre o fato de Deus já saber se nós seremos salvos ou não, irmão. Salmo 139 diz, todos os meus dias estão escritos no teu livro. E a gente olha e fala assim, então eu não tenho escolha, porque já está tudo escrito. Não, dentro da presciência de Deus, Deus sabe o que eu vou escolher. E Ele já escreveu, redigiu a minha história, sabendo de todas as minhas escolhas que eu sou livre para ter. Mas chega um lugar na minha vida em que eu faço como Paulo disse. O Senhor sabe que tudo que eu escolhi foi bagunçado até agora. Então eu me ofereço como um escravo. E agora eu não quero mais ter livre-arbítrio. Eu entrego ele ao Senhor. E o Senhor faz o que o Senhor quiser. Porque eu quero buscar com todo o meu coração. E eu quero encontrar. E o Senhor disse que vai estar acessível para esse encontro.
Nós nunca vamos ter uma resposta de por que fomos escolhidos. Mas nós podemos ter um coração grato. Eu fui escolhida. Dentro de uma geração má e corrupta. Dentro de um monte de gente que nesse instante está indo para o inferno. Deus quis me trazer. Eu não vou questionar. Eu vou agradecer. E eu vou me levantar e buscar com todo o meu coração. Todos os dias da minha vida. Se você quer fazer isso também, põe-se de pé para nós orarmos a respeito disso. E aí, irmãos, com a sua maior sinceridade, mesmo que você não vá fazer agora uma oração muito alta, mas com tudo de verdade que você sabe que existe dentro de você, peça ajuda dos céus. Peça perdão ao Senhor. E diga a Ele, me ajuda a te buscar, Senhor. Porque se eu quero, foi o Senhor que colocou no meu coração. Se eu busco, é o Senhor quem me leva a buscar. Tudo vem de Ti, tudo é obra das Tuas mãos. E nós precisamos entrar nesse lugar, irmãos, em que o mais importante é a presença do Senhor. Oh, Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Porque nós entramos tantas vezes no modo automático. Porque nós estabelecemos uma agenda. Quarta, sexta e domingo são dias de culto. Nesses dias eu oro. Nesses dias eu jejuo. Nesses dias eu me consagro. No dia em que eu vou pregar, no dia que eu terei uma oportunidade, no dia que eu sou ministro de adoração, no dia em que eu vou recepcionar as pessoas, ou vou trabalhar na cantina, esses são os meus dias de busca. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque restringimos a Tua maravilhosa, gloriosa presença a uma agenda humana. Perdoa-nos, Senhor, porque vinculamos a presença de alguém, vinculamos a um fato, vinculamos a uma ação onde nós seremos o centro, quando na verdade nada disso importa, Deus. Não importa quem pregue, desde que seja a Tua palavra. Não importa quem cante, desde que o Senhor seja adorado. Não importa quem está na porta recebendo, desde que o sorriso seja um sorriso que diz, seja bem-vindo, meu filho. Não importa quem é, Senhor, desde que o Senhor seja o centro. Jesus, nós oramos diante de Ti. Perdoa-nos, ó Pai, porque tratamos a Tua gloriosa presença muitas vezes como algo comum. Perdoa-nos, ó Deus, porque quando nós estamos nos ambientes que dominamos, nós fechamos a porta, deixamos o Senhor de fora e fazemos aquilo que sabemos. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor, porque condenamos Israel, condenamos Judá e somos iguais a eles tantas e tantas vezes. Perdoa-nos, ó Deus, porque se Israel pecou, se Judá se tornou pior, e nós, Deus, nós que temos Jesus, nós que temos a ajuda do Espírito Santo, e nós, Deus, quem somos? Perdoa-nos, ó Senhor, nós clamamos como igreja. Leva-nos a esse lugar de presença e comunhão, de desfrutar da Tua presença como nunca antes. Leva-nos a esse lugar onde nós estamos tão mergulhados em Ti, Senhor, que já não importa mais nada a não ser apresentar-te ao maior número de pessoas. A não ser, ó Deus, que eu diminua e o Senhor cresça. Que esse seja o desejo do nosso coração. Que apesar de toda unção, tanta graça, tanta autoridade que o Senhor depositar em nós, nada importe a não ser a Tua companhia. Nós queremos Te buscar e buscar, e imprimir o nosso coração, toda a nossa força, todas as nossas emoções, tudo o que há em nós, Senhor, nós depositamos diante de Ti, porque Tu é mais importante do que todas as coisas. Sem a Tua presença nós não somos nada. Nós não queremos apenas fazer barulho em uma igreja.
O que nós desejamos é que quando a voz desta igreja se levantar sobre os céus deste bairro, principados e potestades batam em retirada, porque os filhos do Senhor estão adentrando a presença dEle com som de adoração. Porque o Senhor está sendo entronizado em meio à adoração do teu povo. Senhor, as cadeias quebram nessa hora, as correntes e grilhões dissipam, e nós adoramos e anunciamos libertação aos nossos vizinhos. Nós, ó Deus, quando buscarmos ao Senhor de todo o coração e te encontrarmos, nós anunciaremos com as nossas vidas a abertura de prisão a encarcerados, vestes de louvor a quem os ama, vestes de luto, uma nova estação, um novo tempo, uma nova unção. Nós desejamos isso, Senhor. Nós oramos por isso. E a tua palavra diz: serei achado de vós. Serei achado de vós. Serei achado de vós. É esse lugar que nós desejamos. É por isso que estamos aqui. Nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos estar contigo, Jesus. Nós queremos viver esse dia. Serei achado de vós. Nós queremos viver para isso, Jesus. Que essa seja a nossa oração diária. Que esse seja o nosso combustível. Que para isso nós nos gastemos na tua presença. Que para isso, Senhor, nós abramos mão de quem somos, para te ouvir dizer: serei achado de vós. Ah, Senhor, para viver aquilo que Adão viveu, desfrutar da tua companhia, viver uma eterna viração do dia. Nós oramos por isso como igreja. Oramos por isso, Senhor. Jesus. Hoje de manhã eu vi uma imagem de uma senhorinha sentada no banco da igreja, cabelos muito brancos, encurvada, com uma toalhinha no rosto. E a frase dizia assim: que quando eu estiver igual, Senhor, o meu coração te ame mais do que ama hoje. Que quando eu chegar nesse dia, os meus joelhos estejam mais inclinados na tua presença. Que quando eu chegar nesse dia, eu desfrute de uma presença maior do que eu desfruto agora. Nós estamos caminhando, irmãos, e se Jesus não voltar, nós vamos ficar bem velhinho. Mas quando nós levantarmos as nossas mãos, todo mundo vai saber que nós encontramos Ele. Esse é o desejo da minha alma. Que esse seja o seu também. Deus abençoe poderosamente sua vida em nome de Jesus.